Boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora mais um saldo do dia, este dia 27 de janeiro de 2022. Mais um dia em que ninguém segura o Ibovespa. Quem segura esse Ibovespa neste 2022, depois daqueles primeiros dias que estavam com gostinho de 2022? A coisa tem mudado da água para o vinho. Na Bolsa Brasileira, o Ibovespa hoje subia mais ao longo do dia, acabou dando uma esfriada, mas subiu ainda de maneira consideravelmente forte, 1,19% neste fechamento, à altura dos 112, pouco abaixo dos 113 mil pontos já, enquanto o dólar, que se aproximou de uma queda de 2% na mínima do dia, foi encurtando o passo mais que a Bolsa, fechou em baixa ainda, mas uma baixa bem mais reduzida do que era, de 0,35% aos R$ 5,42. Não tem risco fiscal nem retirada de estímulos que segurem esse Bovespa por hora. Antes de falar do risco fiscal, que voltou a gritar, que voltou juntamente à pressão inflacionária a puxar para cima os pontos, especialmente mais curtos, mais quase toda a curva para cima da curva de juros, a retirada de estímulos nos Estados Unidos foi em partes contemporizada. É bom ficar de olho que esconde potencialmente uma cilada, como se sabe, uma regrinha básica do mercado, uma regra aí que fala para evitar, para olhar muito para o retrovisor, né? O retrovisor não diz muita coisa sobre o que há de vir. Mas o dado de retrovisor expressivo do crescimento americano em 2021, a economia americana terminou o ano crescendo num nível acima até da economia chinesa. Em nível anualizado, o último trimestre do ano foi com a atividade nos Estados Unidos crescendo quase 7%, 6,9%. Isso deu uma animada e fez a massa de investidores do mundo minimizar a certeza de que em março os juros nos Estados Unidos vão começar a subir, para parar de subir sabe-se lá quando. Semana passada, outra falava-se em 3 vezes os juros subindo nesse ano, já se dá quase como certo 4 vezes como piso. Pode subir mais, 5 vezes, dá tempo de subir isso tudo a taxa dos Estados Unidos. Como se sabe, não só vão sair do zero os juros nos Estados Unidos, mas tão logo comecem a subir as taxas nos Estados Unidos, começará a ser drenada a liquidez farta, colossal, historicamente trilionária, empossada nas bolsas pelo mundo, especialmente nas ações de tecnologia dos Estados Unidos. Antes dessa dinheirama ser drenada pelo Banco Central americano, essa dinheirama está correndo atrás de ações descontadas, especialmente em mercados onde exportadoras descontadas, é o caso do mercado brasileiro. Exportadoras, elas dão uma proteção, não é preciso sair da bolsa para se proteger da inflação, dão uma proteção contra a inflação quando ela é motivada por forte taxa de crescimento. É o caso da inflação em escala global, pelo forte crescimento, não aqui no Brasil, forte crescimento das demais economias. A inflação acontece, afinal, com o preço das commodities subindo. Commodities subindo significa receitas das suas vendedoras subindo e suas ações subindo até mais do que a inflação, ou seja, pagando não só a perda de poder de compra, como ainda dando um dinheirinho a mais sobre a inflação. Mas não só essa diminuição desse apetite ao longo do dia que aconteceu com a turma parando para pensar que é só no retrovisor essa animação toda, que a economia americana deve começar a desacelerar, ainda se manter em taxas fortes de crescimento, mas desacelerar. Aqui no Brasil pesou de novo o risco fiscal, pesou o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto derrete a sua popularidade, hoje teve pesquisa falando, é recorde para ele, que 64% dos brasileiros não votariam de maneira alguma em Bolsonaro. Não tem quem se eleja com essa taxa de rejeição, caso se confirme lá na frente em outubro. Mas o presidente, preocupado com isso, aparentemente, peitou não só o ministro
da economia, Paulo Guedes, que tantas vezes ele peitou dessa vez até o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O Bolsonaro, ao contrário do que vinham aliavando Guedes e Ciro, anunciou reajuste confirmado pelo Ministério da Educação de 33% no piso dos professores. Professores que serão pagos por estados, municípios. Acontece o seguinte, os ministros que tocam o orçamento, não mais só Paulo Guedes, também agora Ciro, esses ministros vinham, por causa de mudanças na regra do Fundo de Educação Básica, pensando em mudar a regra do reajuste também, não mais sendo reajustado o piso dos professores pela lei do piso de 2008. Seria feita por eles, por medida provisória, uma regra em que o piso fosse reajustado pela inflação e não pela variação do ICMS que é recolhido pelos governadores. Inflação 10% no ano passado, variação do ICMS 33%. Bolsonaro esquece Bolsonaro, que goste ele ou não dos governadores, com quem tem tanto brigado, queira ou não, se os estados, parte deles quebrados, parte com os trincos à mostra, se os estados quebrarem, quem paga a conta é o governo federal. Aliás, quem paga a conta é o pagador de imposto, eu, você, todo mundo, todos nós, de braços dados. Bolsonaro se esquece disso, olhou mais para o curto prazo, perigo à vista, mas por hora, e vamos ver até quando, né? Já acaba o recesso parlamentar, talvez fique menos fácil. Por hora, Ibovespa para cima e estrangeiros, mirando o longuíssimo prazo da economia brasileira, estão comprando o que está descontado por aqui. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com, fico por aqui, aquele abraço, boa noite, até a próxima e tchau!